Então, a 29 diz que um sistema de iluminação foi construído com 3 lâmpadas iguais, né? Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada às posições A e B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando? Ó, esse negócio de brilho de lâmpada sempre vai aparecer, tá? Quando que a lâmpada brilha mais? Sempre tem essa dúvida. Cara, a lâmpada brilha mais quando ela tem mais potência. Como potência é pio, tu pode pensar que a lâmpada brilha mais quando a corrente que passa por ela é maior ou quando a DDP que passa por ela é maior, tanto faz. Tem gente que fica com essa dúvida, mas como é que eu faço? Eu penso na corrente ou penso na DDP? Tanto faz. Como essas 3 lâmpadas têm a mesma resistência, como elas têm a mesma resistência, né, Uri, ó, a resistência delas é a mesma. Então, quem tem mais I vai ter mais U, porque a resistência é a mesma. Então, depois desse breve comentário, vamos analisar. Quando a chave estiver na posição A, como é que fica o circuito? Então, tu fechou o circuito aqui na posição A. É claro que a lâmpada 2 não funciona, né? Porque a lâmpada 2 está aqui, ó, e aí chega aqui não tem conexão, né? Então, com a chave na posição A, esse circuito é um circuito simples, é um circuito em paralelo. Tipo assim, ó, se aqui eu tenho 10 volts, aqui eu vou ter 10 volts, aqui eu vou ter 10 volts, né? Numa associação simples em paralelo, as duas ganham a mesma DDP, né? Quando tiver na posição B, o que vai acontecer? Então, no dia da prova é bom fazer a lápis, aí tu apaga tudo que tu fez, ó, para não poluir o circuito, né? E aí vamos até trocar a cor aqui e tal, beleza. Aí olha só, agora eu vou botar na posição B. Bom, quando eu botar na posição B, né, a corrente vai chegar aqui, vai se dividir, né, aqui vai ter o nó, né, metade da corrente vai passar no 3, metade da corrente vai passar no 1, essas duas correntes se juntam aqui e passam pelo 2. Então agora eu tenho um circuito misto, ó, o circuito ficou assim, ó. Eu tenho a lâmpada 1 em paralelo com a lâmpada 3 e em série com a lâmpada 2. Então, é claro que agora, se a DDP desse circuito fosse 10 volts, né, que nem eu fiz antes, ó, a DDP agora é 10 volts. Essa lâmpada 1 não vai ganhar 10 e essa lâmpada 3 não vai ganhar 10. Por quê? Porque agora tem essa lâmpada aqui em série, né? Essa lâmpada aqui em série... Opa, fiz cagadinha, desculpa. Essa lâmpada que está aqui em série, essa lâmpada 2, ela fica com uma parte desses 10 volts, né? Porque numa associação em série se divide. Então, claro, não vai ser 5 e 5 aqui, tá? Ela não vai ganhar 5 aqui, porque esse circuito aqui vai ser uma resistência, né? É uma associação em série, ó. Como essas duas estão em paralelo, fica R sobre 2. E aqui fica R. Então, o 10 volts ele se dividiria vindo mais para cá, mais para o R, menos para o R sobre 2. Mas tu não precisa pensar em tudo isso. O que tu tem que pensar? Que a lâmpada 1 na situação da B vai ganhar menos DDP, então ela brilha menos. Então é claro que a lâmpada brilha mais na posição A. Só tem que ver agora qual é que é a justificativa, né? Letra C. Pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Bom, quando tu está na posição A resistência equivalente é só R sobre 2, né? Porque é só duas em paralelo. Quando estiver na posição B, é R sobre 2 mais R, que é 1,5 R. Então a justificativa da letra C está certa. A resistência vai ser menor na posição A. A letra E diz, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. A potência dissipada pelo gerador é a potência que o gerador produz, né? A potência que vai ser consumida no circuito. E não vai ser menor, tá? Vai ser maior. Questão 30. Questão 30 é aquelas clássicas de amperímetro e de voltímetro, né? Nós temos o fio fase e o fio neutro, né? Tu pode pensar que é aqui que tem a DDP, é como se fosse o positivo e o negativo. Aí diz que tu quer ligar o voltímetro e o amperímetro. Voltímetro sempre em paralelo. E o amperímetro sempre em série, senão ele explode. Decorado isso. Então, olha só, aqui tu tem uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada, né? O que tu quer medir? Tu quer medir a tensão da geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada.
Bom, se eu posso começar pela corrente na lâmpada, ó. Então o amperímetro tem que estar em série com a lâmpada. Ó, aqui, ó, na letra A, o amperímetro está em série com a lâmpada aqui, ó. Esse amperímetro está em série com a lâmpada? Sim. Aqui, ó, o amperímetro está em paralelo com a lâmpada, então tá fora. Aqui o amperímetro está em série com a lâmpada, ó, tá certo. Aqui o amperímetro está em paralelo com a lâmpada, tá errado. Aqui o amperímetro está em série com a lâmpada, tá certo. Agora eu posso pensar no voltímetro. O voltímetro, para medir a voltagem da geladeira, ó, o voltímetro pode estar aqui, né? Em paralelo com a geladeira. Mas ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Eu posso colocar ele aqui, eu posso colocar ele aqui, porque em qualquer lugar aqui, ó, o voltímetro vai estar em paralelo, porque né, essa associação, todos da geladeira, tomada e a lâmpada, estão em paralelo com o positivo e o negativo. Então, olha aqui, ó, o voltímetro está em série com a geladeira, tá fora. A letra E aqui, ó, o voltímetro está em paralelo com a geladeira, tá certo? Então, aqui o voltímetro está em paralelo com a geladeira, né? Esse aqui, ó, esse aqui também tá certo. Então, agora eu tenho que ver o amperímetro. Olha só esse amperímetro aqui, ó. Esse amperímetro, ele está em paralelo com o circuito, né? Esse amperímetro que ele vai explodir, ele vai queimar. Então não pode. Então só pode ser a letra E. A letra E tá certinha porque o amperímetro aqui está em série com todo o circuito, então esse amperímetro mede a corrente total, esse amperímetro mede só a corrente da lâmpada e esse voltímetro mede a voltagem de todo o circuito, que é a voltagem da geladeira. A questão 30. Enem PPL pede para se proteger dos relâmpagos. A gente sabe que para se proteger dos relâmpagos é bom tu entrar numa coisa que seja blindada eletrostaticamente, numa gaiola de Faraday, que é o carro. O carro é uma gaiola de Faraday. Se o raio cair no carro, ele só circula pela parte externa do carro. É uma resposta clássica. A 32 diz que os smartphones têm que gerenciar a duração da bateria. O manual do telefone diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é 1.500 mAh. Ó, ampere-hora é uma unidade de carga. A quantidade dessa carga fornecida é em coulomb. Então, tu vê, é para ser uma questão simples, só que dá para se atrapalhar, porque na realidade é uma questão de mudança de unidade. Quantidade de carga é kit, corrente vezes tempo. O que é coulomb? A corrente é medida em ampere, o tempo é medido em segundos, sistema internacional. Ampere vezes segundo é coulomb. Então, no momento que eu usar o kit aqui, o que eu vou ter que fazer? Ó? Kit, certo? 1.500 mAh. O que isso aqui quer dizer? Ó? Que ela mantém 1.500 mA de corrente, quando o I for 1.500 mA, o tempo que isso vai durar é 1 hora. Por isso que são 1.500 mAh. O que é milli? Milli é 10 na menos 3, né? Então, 1.500 vezes 10 na menos 3, tu tem 1,5 amperes. Durante um tempo de 1 hora. 1 hora são quantos segundos? 1 hora são 3.600 segundos. Então, essa é a quantidade de carga em coulomb, né? 1 vezes 3.600, 3.600, 3.600 vezes 0, 5.800, 1.800 mais 3.600, 5.400. Então, tu tem 5.400 coulombs circulando nesse circuito. Essa é a carga da bateria.